Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo da disciplina de Física do 10º ano, o tema da eletricidade. Vou então neste vídeo falar-vos um pouco da associação de resistências, obviamente falando num circuito, mas quando essas resistências estão montadas em paralelo. E também vamos aprender neste vídeo a simplificar um circuito desse tipo, trabalhando então e obtendo a resistência equivalente quando temos então uma associação de resistências montadas num circuito em paralelo. Bem, importa aqui dar-vos assim uma dica importante, que é se fizer assim um género de um abuso poético, ou seja, se escrever paralé e agora em vez de terminar com O, eu escrever assim U, né? Paralelo. Isto quer-me dizer, então, quando temos um circuito em paralelo, o que é que há de ser constante? Ou seja, a nossa tensão elétrica é constante quando temos um circuito em paralelo. Eu vou colocar aqui um exemplo de um circuito em paralelo para percebermos, então, como é que se calcula a resistência equivalente. Imaginem, tinha assim aqui, eu vou omitir o gerador, eu estou apenas preocupado com a questão das resistências, ok? Teria assim, tem ali uma resistência R1, tem aqui outra resistência R2, montadas então em paralelo, e teria assim aqui uma resistência R3, e isto há de continuar assim até chegar, e vou ter uma resistência à qual vou designar como RN, quer dizer, tenho aqui uma resistência 1, tenho aqui uma resistência 2, tenho aqui uma resistência 3 e vou ter ali uma resistência à qual vou designar como sendo a resistência N. Obviamente que isto estaria ligado assim aqui a uma bateria. O que é que acontece num circuito em paralelo? Se a tensão é constante, logo a corrente elétrica é variável, ou seja, o fluxo da corrente elétrica dilui-se quando encontramos componentes montados em paralelo. Reparem nisto, mais menos, né? O sentido da corrente elétrica qual é? Maior potencial para menor potencial. A corrente elétrica vai seguir este caminho e quando chega aqui ela tem duas hipóteses, ou vai assim, né? Ou vai assim. Então reparem, daí teremos estas resistências montadas em paralelo. Como a corrente elétrica é o fluxo dos eletrões em movimento ordenado, quando vocês têm aqui um fluxo principal, né? E encontrando aqui, têm duas ramificações, ou seja, parte do fluxo há de seguir este caminho e parte do fluxo há de seguir outro caminho. Daí que num circuito montado em paralelo, a corrente elétrica é variável. Se a corrente elétrica é variável, nós podemos criar aqui uma ideia, nós vamos ter assim aqui associada a esta resistência 1 uma determinada corrente elétrica 1, aqui esta resistência 2 havia um novo, que o fluxo voltava-se a diluir, quer dizer, diluía-se de novo, então havíamos de ter aqui uma corrente elétrica 2, havíamos de ter aqui uma intensidade da corrente elétrica 3 e havíamos de ter aqui uma intensidade da corrente elétrica N. E o que se pretende agora é determinar o valor da intensidade total, ou seja, qual será então a intensidade da corrente elétrica medida ali na bateria. A intensidade total há de ser simplesmente igual à soma de todas estas diluições, ou seja, seria a intensidade 1 mais a intensidade da corrente elétrica 2 mais o I3 mais e N. Agora, como é que eu posso determinar o valor da resistência equivalente, que é aquilo que me interessa? Bem, eu vou pensar então outra vez na lei de Ohm. O que é que nos diz a lei de Ohm? Diz-nos que a resistência é exatamente o quociente entre a tensão e a intensidade. O que me interessa aqui é definir,
ou melhor, explicitar esta intensidade, mas em função da resistência. Bem, trabalhando aqui um pouco de matemática, né? Eu ter a resistência igual ao quociente entre a diferença potencial e a intensidade, resolvendo esta equação, há de ser equivalente a eu dizer que a corrente elétrica será exatamente igual à diferença de potencial a dividir pela resistência. Então, substituindo esta intensidade 1 pelo quociente entre a diferença potencial e a resistência, nós vamos ter então que a intensidade total, ou seja, a intensidade aqui nos terminais da bateria, será então I1, vou ter aqui uma diferença potencial. A diferença potencial é a energia, ela mantém-se constante ao longo de um circuito em paralelo. A corrente elétrica divide-se, mas a diferença potencial mantém-se a mesma. A diferença potencial que vai por aqui é igual à diferença potencial que segue por aquele caminho. Então tudo bem, não vou designar aqui o 1, o 2, o 3, não, porque ela é sempre a mesma. Então terei aqui esta diferença potencial a dividir por aquela resistência, mais a mesma diferença potencial a dividir por R2, mais a mesma diferença potencial a dividir por R3, mais, e vou seguir, né, a ter uma diferença potencial a dividir pela resistência N. Agora reparem, temos aqui uma soma de N termos, onde nesta soma a tensão elétrica é sempre a mesma. Se a tensão elétrica é sempre a mesma, eu posso então colocar aquela tensão em evidência e teria então o abrir parênteses, né? Ou seja, vou fatorizar este membro, colocando a tensão em evidência, teria então U sobre R1, obviamente que aqui tem um produto, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais, e vou até 1 sobre Rn. Agora, se for aqui aos dois membros e dividir ambos os membros pela tensão elétrica, eu vou obter o seguinte, né? Aqui cancela a diferença potencial e vou obter neste membro a intensidade total, né? A intensidade total, a soma de todas as intensidades, a dividir pela diferença potencial, que é constante num circuito em paralelo. Agora, o que é o quociente entre a intensidade e a diferença de potencial? Bem, reparem aqui na lei de Ohm, vocês sabem que a resistência é igual à divisão entre a diferença potencial e a intensidade. Então, quer dizer, se eu tiver este quociente invertido, então eu poderia dizer que tinha aqui a resistência sobre 1, eu também vou ter a resistência invertida. Ou seja, eu daqui também poderei dizer que o inverso da resistência há de ser o inverso deste quociente, há de ser então a intensidade sobre a diferença potencial. Bebendo um pouco desta ideia, então a intensidade sobre a diferença potencial há de me dar 1, como estou a falar da intensidade total e da diferença potencial, essa é sempre a mesma, mantém-se constante, então vou ter 1 a dividir pela nossa resistência equivalente, que há de ser então igual à soma destas todas as frações. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais, até chegamos à última, resistência. E então esta aqui é a ideia para vocês determinarem a resistência equivalente, que é o que vai permitir simplificar o circuito, quando as resistências estão em paralelo, ok? Lembram-se da forma da resistência equivalente? Quando as resistências estão em série, é simplesmente somar todas as resistências. Quando as resistências estão montadas em paralelo, a resistência equivalente será dada por esta ideia. O inverso da resistência equivalente há de ser a soma dos inversos das sucessivas resistências que temos então montadas em paralelo. Apenas quero deixar aqui ainda algumas notas, depois também fazer um exemplo, depois também passar-vos alguns truques para fazerem estes cálculos de uma forma um bocado mais rápida.
porque há assim umas dicas que vos podem ajudar bastante a fazerem este cálculo de uma forma rápida, mas antes de chegar aí, eu vou ainda falar-vos aqui de um pormenor extremamente importante, que é a resistência. Pegando na lei de Ohm, há de ser igual à diferença potencial a dividir pela intensidade. Lembrem-se que nós, neste caso, estamos a abordar esta ideia em paralelo. Se é paralelo, o U é constante, então a tensão elétrica é constante. Nesta situação da diferença potencial ser constante, isto diz-nos então que, nesta situação, a resistência e a intensidade são inversamente proporcionais. Ou seja, se a resistência, para a mesma diferença potencial, se a resistência for muito grande, a corrente elétrica terá que ser muito pequena. Isto pode estar na explicação. Vocês alguma vez pensaram porque é que, por exemplo, os pássaros, quando pousam nos fios de alta tensão, não são eletrocutados? Né? Alguma vez pensaram nisso? Reparem o que acontece, tem a ver com esta ideia. Então vamos imaginar o seguinte, vocês têm assim aqui um fio condutor, o fio de alta tensão, e depois, quer dizer, pousa lá um pássaro. Então há uma ramificação, né? A corrente elétrica, vocês têm assim o fio de alta tensão, quer dizer, aparece assim aqui o pássaro, né? Aqui o pássaro, a corrente elétrica ao passar, havendo ali contacto, ela pode seguir, né? Há de haver ali uma alternativa a nível de passagem, ela percorre o pássaro e depois volta ao fio, ou então segue no fio em frente. Representando um pouco melhor esta situação, aqui vai assim a corrente elétrica e havemos ter assim aqui uma ramificação em paralelo. Teremos aqui uma resistência, já vou dar assim, pois isto está de continuar, né? E teremos assim esta aqui, assim, não há necessidade de colocar atrasejado, teremos assim, esta resistência aqui, tem aqui duas resistências que eu vou identificar. Esta resistência é a resistência, imaginemos, do pássaro, e esta aqui é a resistência, aqui é R1, aqui é R2, esta é a resistência do fio. Reparem o seguinte, nós temos aqui uma corrente elétrica a passar num cabo de alta tensão. Porque é que o pássaro não é eletrocutado? Para o pássaro não ser eletrocutado, quer dizer que esta resistência do pássaro terá de ser muito maior do que esta resistência do fio, que terá que ser muito pequena. Não é? Porque quanto maior for a resistência, menor há de ser a intensidade da corrente. Por isso, o pássaro tem uma resistência muito grande. Se o pássaro tem uma resistência muito grande, a intensidade da corrente que vai seguir por aqui, a intensidade vai ser muito pequena. Como o fio tem uma resistência muito menor do que a do pássaro, a intensidade da corrente elétrica que vai percorrer esta resistência vai ser muito maior. Daí a razão por os pássaros poderem lá pousar e não morrerem eletrocutados, devido à resistência do pássaro ser muito maior do que a resistência do fio. Outra razão desta ideia é a razão devido à qual os voltímetros são montados em paralelo relativamente ao circuito. Mas aí, desse caso, falarei um pouco mais à frente, quando abordarmos os aparelhos de medição, o voltímetro e o amperímetro. Voltarei a esta ideia quando passar, então, por aí. Apenas quero dar aqui mais uma nota, que é, imaginem apenas a nível de cálculo que nós temos uma resistência R1 e R2. Quer dizer, só temos duas resistências, temos um circuito montado em paralelo e temos duas resistências montadas em paralelo e só há duas, não há mais, só há duas. Imaginem que eu queria determinar, caso esta forma que eu vos vou dar, atenção, é só para duas resistências, não podem generalizar isto para mais do que duas. Qual seria o valor da resistência equivalente? Bem, pegando no conceito anterior, né, eu fazia logo 1 sobre a resistência equivalente, seria igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. No caso de eu ter estas duas resistências, eu podia pegar aqui, eu podia juntar isto tudo numa fração, multiplicando esta fração por R2, multiplicando... peço desculpa, esta fração por R1, o denominador e o numerador, e então teria que 1 sobre a resistência equivalente seria igual,
denominador comum R2 vezes R1, e em numerador ficaria então com R2 mais R1. Agora reparem no seguinte, se eu tiver que 6 meios é igual a 3 sobre 1, é a mesma coisa, né? Se eu inverter ambos os membros, eu continuo a obter uma proposição equivalente, porque ficaria então com 2/6 a ser igual a 1/3. Então tudo bem, eu posso chegar aqui e fazer isso. Posso inverter ambos os membros da equação. E então teria o inverso da resistência, o inverso do inverso da resistência equivalente, dar-me então a resistência equivalente e, dando assim a cambalhota a esta fração, ficaria então com R2 vezes R1 sobre R2 mais R1. E então temos aqui uma fórmula muito simpática mesmo, para calcularmos a resistência equivalente, mas cuidado, esta fórmula só é válida se estivermos a falar de duas resistências, não mais do que duas. Alguns cálculos rápidos aplicando esta fórmula. Imaginem que eu tinha assim 12 em paralelo com 4 e queria calcular a resistência equivalente de 12 em paralelo com 4. Bem, pegando aqui nesta ideia, é só fazer o produto a dividir pela soma. O produto 12 vezes 4 daria então 48, a dividir pela soma, que me daria 16. 48 a dividir por 16 dá 3. Então 12 em paralelo com 4 é igual a 3. Outro caso, isto trabalhando esta ideia assim de uma forma rápida. Estou-vos aqui a passar uns truques simples de cálculo. Se tivesse 6 em paralelo com 3... qual seria o valor? A mesma ideia, multiplico 6 vezes 3 dá 18, 6 mais 3 dá 9, 18 por 9 dá 2. Então 6 em paralelo com 3 dá 2. Escuso de andar aqui com esta fórmula atrás de mim, né? No caso de ter só duas. Se tivesse, por exemplo, 12 em paralelo com 6, a mesma coisa, 6 vezes 12, 6 vezes 10, 60, 6 vezes 12, 72. 12 mais 6, 18. 72 a dividir por 18. Esta já é assim um bocado mais difícil de fazer de cabeça, mas reparem, o 8 para dar 2, em 8 vezes 4 dá 32, 43, 7, exato, vai dar 4 então. Tudo bem, bastante simples, aplicando esta formulazinha, este truque, entre aspas, que eu vos transmiti aqui, isto no caso reforço outra vez, se forem duas. Epá, mas imaginem que eu em vez de duas tinha 4, tinha 12 em paralelo com 6, em paralelo com 4, em paralelo com 2. Como é que eu podia fazer aqui este cálculo? E vocês estão a dizer, você disse que isso só dava assim para 2, não é? E agora já está a meter aí 4? Tranquilo! Podemos fazer 2 a 2, ou seja, podemos fazer 12 em paralelo com 6. Quanto é que é 12 em paralelo com 6? 4, né? E depois fazemos 4 em paralelo com 4. Quanto é que é 4 em paralelo com 4? Bem, 4 vezes 4 é 16, né? E 4 mais 4 é 8, então 16 sobre 8 dá 2. E depois temos 2 em paralelo com 2. Quanto é que é 2 em paralelo com 2? Bem, 2 vezes 2 dá 4, 2 mais 2 dá 4, 4 a dividir por 4 dá 1, então 2 em paralelo com 2 dá 1, ok? Isto obviamente estamos a falar de ohms, eu apenas aqui estou-vos a dar técnicas de cálculos rápidos para situações de calcularem esta resistência equivalente quando elas estão montadas em paralelo. Bem, vamos então agora resolver aqui um exercício prático. Imaginem que eu tinha assim um circuito. Tinha aqui uma bateria, né? Maior potencial, menor potencial, vem assim, tenho aqui uma resistência R1 e depois tenho aqui outra resistência R2 e depois tenho ainda aqui uma resistência R3. Eu digo-vos o seguinte, a diferença potencial aqui na bateria é 20 volts. Bem, eu tenho aqui uma resistência 1 que vai ser igual, por exemplo, a 2 ohms. Tenho aqui uma resistência 2 que vai ser igual a 6 ohms. E tenho aqui uma resistência 3 que vai ser igual a 4 ohms. Bem, e a minha ideia é determinar a intensidade da corrente, mas a intensidade da corrente elétrica que há de atravessar assim aqui
que há de atravessar assim aqui a minha bateria. Tudo bem, aplicamos a lei de Ohm, nós sabemos que resistência é igual a diferença potencial sobre a intensidade, então a corrente elétrica, né, vai ser igual à diferença potencial sobre a resistência. Mas nós teremos, neste caso, temos aqui várias resistências, né? A intensidade da corrente divide-se por essas resistências, teremos que encontrar um circuito equivalente, ou seja, simplificar estas resistências de modo a termos um circuito desta espécie, apenas com uma resistência, onde teremos então aqui é o menos, né? Teremos aqui uma única resistência, que será a nossa resistência equivalente. Bem, eu tenho estas resistências montadas em série ou em paralelo? Tudo bem, vem por aqui a corrente, divide-se, né? Alternativas, então ok. Estas resistências estão montadas em paralelo. Eu venho por aqui a corrente aqui divide-se. Então estas duas, vêm por aqui, divide-se. Certo? Então estas três resistências estão em paralelo. Se estão em paralelo, esta resistência equivalente é dada, né, por esta ideia que vimos aqui. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Podemos fazer o tal cálculo rápido. Temos 2 em paralelo com 6, em paralelo com 4. Como é que podemos fazer esta conta? 2 a 2, batendo nesta ideia, não é? Batendo aqui nesta ideia. 6 vezes 2 dá 12. 12 a dividir por 6 mais 2, tenho 12 oitavos. Bem, nós aqui os 12 oitavos podemos simplificar dividindo tudo por 4, e então teríamos 3 meios. E agora, em vez de fazermos 12 oitavos, temos 3 meios. 3 meios em paralelo com 4. Teríamos então 3 meios vezes 4 a dividir por 3 meios mais 4. Efetuando isto na calculadora, isto há de ser então igual a 12 onzeavos. Quer dizer que a nossa resistência equivalente vai ser 12 onzeavos ampere. Para isso, nada amperes. Resistência não é em amperes, é em ohms. A corrente elétrica, que é o que a gente quer determinar, é que há de ser em amperes. Bem, agora fazer aqui o cálculo da corrente elétrica. A corrente elétrica vai ser igual, neste circuito simplificado, né? A corrente elétrica vai ser igual à tensão, ou seja, 20, a dividir por 12 onzeavos. O que isto nos dá então uma intensidade da corrente a percorrer aqui os terminais da nossa bateria exatamente igual a 55 terços, isto obviamente falando em amperes, e temos aqui a situação resolvida. Fico-me então por aqui neste vídeo, espero que tenham percebido a ideia, é sempre um prazer enorme poder ajudar, um grande abraço a todos, tchau.